Pessoal, então vamos resolver aí mais uma questão de picar. Deixa eu pegar o ano dessa questão aí. É a questão 28 da prova de picar de 2016. Questão 28 da prova de picar de 2016. O que diz essa questão aí? Uma das curvas radicais de uma montanha russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola como mostra a figura. Então, é uma curva em forma de parábola, você está falando, que é um trecho da montanha russa. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo. Então, a maior altura vai ser alcançada aqui e aqui. Né? São pontos que têm a mesma altura. A gente vai ver que seria o mesmo Y. 280, 280. 280 metros do solo, 280 metros do solo. Em dois pontos dessa curva, distantes 900 metros um do outro. Então a maior altura vai ser alcançada nesses pontos aqui, tá? Em dois pontos, situados a 280 metros do solo e distantes entre si de 900 metros. Vamos só colocar aqui, ó, que tá o meu aqui, mas aqui tem um pontilhado, para dizer que isso aqui é uma distância entre esses dois pontos aqui, tá? Não saiu na figura. Vou colocar aqui, ó. Tem um pontilhadozinho aí, tá? Então essa distância entre esses dois pontos aqui, ó, é 900 metros. Que são os pontos de maior altura, certo? E a descida atinge o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo. Ele colocou aqui, ó. Então esse ponto mínimo aqui, ó, essa distância desse ponto mínimo aqui, que é o mínimo da parábola, até o solo é 30 metros, tá aqui. Certo? Como se vê na figura. A distância horizontal do centro da roda dianteira do carrinho 1. Então, o carrinho 1 é esse aqui. Centro da roda dianteira é o centro dessa roda aqui, certo? Então, a distância horizontal desse centro aqui e o centro da roda traseira do carrinho 3 é esse aqui. O centro da roda traseira é esse aqui. Então, que essa distância horizontal entre esses dois centros aqui, ó, da roda dianteira do carrinho 1 até o centro da roda traseira do carrinho 3. Quando esses centros estiverem a 70 metros do solo. Então, o centro da roda 1 vai estar a 70 metros do solo e o centro da roda dianteira do carrinho 1 vai estar a 70 metros do solo e o centro da roda traseira do carrinho 3 vai estar a 70 metros do solo. Ele quer, quando isso acontecer, ou seja, quando ambos esses centros estiverem a 70 metros do solo, qual vai ser a distância horizontal entre esses centros? Isso que ele quer saber. Bem, antes de resolver, eu preciso traçar o eixo. Então eu vou aproveitar o próprio solo como eixo X e o eixo Y, vou passando pelo ponto de mínimo, porque me facilita. Toda vez que eu traço o eixo das ordenadas passando pelo mínimo, facilita a solução do problema, tá? Porque você faz com que esse ponto se torne de abscissa zero, porque vai pertencer ao eixo Y. Então, eu podia traçar o eixo de outra forma, em outro ponto qualquer? Podia. Só que ia dar um pouco mais de trabalho, mas você ia resolver também, tá? Mas para me facilitar, eu vou colocar, já que ele não especificou, eu vou colocar o eixo X como sendo o solo, certo? Que é o eixo X é o solo. Vou colocar aqui, ó, eixo X. E eixo Y passando pelo ponto de mínimo, que está a 30 metros do solo. Vou colocar aqui, ó. Esse é o meu eixo Y. Então tá lá. Eixo X é o próprio solo, eixo Y passando pelo ponto de mínimo da parábola. Bem, esse ponto de mínimo é um ponto onde, devido ao fato de ele pertencer ao eixo do Y, o X desse ponto vale 0. E o Y desse ponto vale 30, porque ele falou que esse ponto está a 30 metros do solo. Essa distância vertical é o Y desse ponto. Então, como ele pertence ao eixo Y, esse ponto de mínimo, o X vale 0. Y dele, o Y é a distância desse ponto. Desculpa. O X vale 0 porque pertence ao eixo Y. E Y desse ponto é a distância vertical desse ponto à origem, ao 0, 0. Vale 30, que ele falou. Então o X é 0 e Y é 30 nesse ponto, certo? Tem mais algum ponto que a gente possa definir? Tem. Esse ponto aqui, ó, que são os pontos de maior altura do trecho da montanha russa que ele falou, esses dois pontos aqui, ó,
chamar de ponto A e ponto B. Bem, esse ponto B aqui é de que forma? O y dele vale 280, não é isso? Ó, 280. O y dele vale 280. E o x dele, quanto vale esse x aqui? Ora, se isso aqui é meu y, meu eixo das ordenadas e meu eixo de simetria também da parábola, porque o eixo de simetria ele corta a parábola passando pelo ponto de mínimo e de máximo, e nesse caso ele passa pelo ponto de mínimo, então passou a ser o eixo y, passou a ser o meu eixo de simetria também da parábola. Por ser o eixo y, o eixo de simetria, a gente já viu, já provei isso, que o eixo de simetria ele que dista dos pontos. Então, se isso tudo tem 900, para a direita essa distância aqui tem 450, que é metade de 900, e para a esquerda essa distância tem 450 também. Então, para cá, daqui para cá tem 450 metros, e daqui para lá tem 450 metros também, certo? Essa distância mais essa vai dar a distância toda a B, devido ao fato do eixo y passar pelo ponto de mínimo e passar a ser, devido a esse fato, por passar pelo ponto de mínimo, seu eixo de simetria, que equidista dos pontos da parábola. Então o ponto B vai ser um ponto de que forma? O x desse ponto vale mais 450, né? Vale 450, e y desse ponto vale 280, certo? E se eu quiser saber o ponto A? O x do ponto A vale menos 450, e y do ponto A vale 280, certo? Além disso, ele falou que nessa situação, ele quer saber a distância entre o centro da roda dianteira, distância horizontal, entre o centro da roda dianteira e o centro da roda traseira, desses dois carrinhos 1 e 3. Só que ele quer essa distância quando as alturas desses centros forem 70 metros do solo. Então vamos colocar aqui, ó. Eles estão nessa posição, eles estão a 70 metros do solo, ambos, certo? Vamos colocar aqui assim. Então o que aconteceu aqui, ó? Essa altura, o x desse ponto aqui da roda, vou colocar esse ponto de P, chamar esse ponto de Q. Esse ponto P, que é o centro da roda traseira do carrinho 3, o y dele vale 70, certo? O y dele vale 70, e o x é um número positivo qualquer que eu desconheço, mas o y vale 70. E esse ponto Q, o x dele é um número negativo, que está à esquerda do zero, mas o y também vale os mesmos 70, certo? O y vale 70. E agora vamos resolver o problema em si, não tem mais ponto nenhum para colocar. Bem, a gente sabe que a parábola, a função segundo grau da forma y igual a x2 mais bx mais c. E a gente sabe que o ponto mínimo, vou chamar de ponto, eu não leio o nome para esse ponto de mínimo, vou chamar esse ponto de R, certo? Esse ponto R, que é da forma 0, 30, ele pertence à parábola, certo? Ele pertence à parábola. Por que pertence à parábola? Porque está sobre a parábola aqui, ó. Esse ponto pertence a essa parábola. E todo ponto que pertence a qualquer reta, qualquer parábola, qualquer função, ele satisfaz essa função. Então, quando o x é 0, o y vale 30. Então, ó, vou colocar aqui. Então, quando o y é 30, o x vale 0. Então, a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 30. Isso vai me tirar, vai fazer com que eu deduza aqui, 0 vezes a vai dar 0, b vezes 0 dá 0. Vai ter que c vale 30. Então eu vou ter que o c vale 30. Então ele descobriu o c da parábola. Além disso, devido ao fato do ponto 0,30 ser o ponto mínimo da parábola, o 0 é o x mínimo. Então o x mínimo, que é calculado pela fórmula menos b sobre 2a, a gente reprovou isso, vale 0, não é isso? Vale 0. Multiplicando aqui, inclui, você vai ter que b igual a 0. Então eu descobri que c vale 30 e b vale 0. Então a parábola de que forma? Y igual a x2 mais 30, não é isso? Então a parábola da forma y igual a ax ao quadrado mais 30. Falta descobrir o a. Bem, agora eu vou usar um outro ponto para descobrir o a. Vou usar o ponto que eu tenho x e y. Qual o ponto que eu tenho x e y? Ou o ponto A ou o ponto B. Vou usar o ponto B, que é positivo, para me facilitar.
Se o ponto B, que vale 450, x vale 450, x do ponto B e y vale 280, pertence à parábola, então ele satisfaz a equação da parábola. Então eu vou ter o seguinte: quando x, se o ponto B pertence a essa parábola, ele satisfaz essa equação da parábola, que agora veio essa daqui. Então quando x vale 450, y vai valer 280. Então eu vou colocar aqui, ó, 280 é igual a A vezes 450 ao quadrado mais 30. Não vou fazer 450 ao quadrado. 450 é a mesma coisa que 5 vezes 9 vezes 10. Então vai ficar A vezes 5 ao quadrado, vezes 9 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Isso é igual a 280 menos 30. 250. Então quem vai ser o A? O A vai ser 250, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 10, não é isso? 250? 5 ao quadrado vezes 10, dividido por 5 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E agora vamos cortar esse 10 com esse 10 ao quadrado aqui. Esse 5 ao quadrado com esse 5 ao quadrado vai sobrar quem? Vai sobrar 1 sobre 810, que é 9 ao quadrado de 81 vezes 10, 810. Então A vale 1 sobre 810. Então quem é a equação da minha parábola? A equação da minha parábola é y igual a o A, que é 1 sobre 810, vezes x ao quadrado mais 30. Essa é a equação da minha parábola aqui. Descobri a equação da minha parábola. Certo? Descobri a equação da parábola, que é 1 sobre 810x mais 30. Mas eu não quero a equação da parábola, eu quero o quê? A distância entre o centro da roda dianteira e traseira quando ambas estão a uma altura de 70. Ou seja, quando y de P e Q, esses pontos valem 70. Ora, mas os pontos P e Q pertencem também à parábola. Então eles satisfazem a equação da parábola. Se eu jogar y igual a 70 aqui, eu vou descobrir qual x que tem y igual a 70. Então eu vou jogar y igual a 70 aqui e vou descobrir qual x tem y igual a 70. Vão dar 2. 2x diferentes um do outro. Um à direita e outro à esquerda, certo? Depois eu só somar em módulo, que eu vou ter a distância entre eles. Então eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó, que não tem mais espaço aqui. Vou colocar aqui, ó, essa parte aqui. Então eu vou fazer y igual a 70 e vou descobrir qual x que tem y igual a 70. Vou descobrir o x de P e x de Q, certo? Então vai ficar o seguinte, ó, x igual a, y igual a 70 vai ficar igual a quem? Igual a 1 sobre 110 vezes x2 mais 30, não é isso? Passa o 30 para o outro lado, vai dar 40. Então vai ter que x2 vai ser quem? Vai ser igual a 810 vezes 40. Então quem vai ser o meu x? Vai ser a raiz disso daí. Deixa eu colocar mais para cima, que não está comendo aqui. Quem vai ser o meu x? Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Vai ser 9 vezes 2 vezes 10. Vai dar 180. X vai ser igual a 180, certo? Vai ser mais ou menos 180, né? Que é, se x2 é igual a isso, x é igual a mais ou menos a raiz disso. Então vai dar mais ou menos 180. E tinha que dar dois valores para x mesmo. Porque um é o x do P e outro é o x do Q. Ambos têm o mesmo y, mas os x são diferentes. São pontos simétricos em relação ao eixo y, certo? Então o que é um ponto P? Bem, o ponto P é um ponto da forma... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Então quem vai ser o ponto P? O ponto P, vou colocar aqui, ó. Ponto P é um ponto da forma x igual a 180, que é positivo, está à direita. X igual a 180, y igual a 70. E quem é o ponto Q? Deixa eu ver se dá para ver lá. Deixa eu colocar mais para cima o P. Então quem vai ser o ponto P? X igual a 180, y igual a 70. E quem vai ser o ponto Q? O ponto Q é menos 180, que está à esquerda, né? X igual a menos 180 e y igual a 70. Só que ele não quer o ponto P e o ponto Q. Ele quer a distância entre o Q e o P.
Olha, a distância horizontal entre o P aqui é o x do Q, que essa distância aqui é o x do Q. Essa distância aqui é o x do P. Só que a distância em módulo. Porque se eu somar sem 100 módulo, vai dar zero. Vai dar mais 180, menos 180 vai morrer. Não é. É a distância em módulo. Então vai ficar 180, que essa distância vale 180, não é isso? Essa distância vale 180 e essa distância também vale 180. Então quando eu somo as duas aí, vai dar quanto? 360. Então a resposta é a letra C. Certo? Então espero que vocês tenham entendido aí. Dá um stop. Tenta entender de novo. Até o próximo vídeo. Ok?